Obrigado, presidenta Gleisi. Boa noite a todas e todos. Boa noite, presidenta Dilma. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, Genevieve. Boa noite, Ada. Boa noite, Janaína, Aniele. Boa noite, Haddad. Boa noite, James Green. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando, membros do Partido dos Trabalhadores e pessoas que não são membros do Partido dos Trabalhadores que estão nos acompanhando nesse momento. Em poucas ocasiões eu fiquei tão nervoso quanto hoje, e por isso eu decidi que eu não vou falar de improviso, como eu falo sempre. Eu fiz um texto para a gente administrar melhor o tempo e eu colocar todas as minhas ideias de maneira muito mais clara. De 1988, ano da promulgação cidadã, em que eu comecei a militar no movimento pastoral da Igreja Católica, ainda vivendo na extrema pobreza em que eu nasci e me criei. De 1988 até o ano da minha primeira reeleição, em 2014, eu vi o Brasil se transformar para melhor, com muitos avanços e alguns retrocessos, mas mudar para melhor, com a democracia que se fortalecia a cada dia após os famigerados 24 anos de ditadura militar. Essa melhora, ela foi fruto da atuação das instituições democráticas, dos sindicatos à imprensa livre, passando pelos partidos políticos e pelos movimentos sociais e organismos não governamentais, incluindo aí também a atuação dos artistas e outros trabalhadores da cultura no cinema, na música, no teatro, na literatura, na dança e nas artes plásticas. Mas é inegável que essa melhora deu um salto qualitativo e principalmente quantitativo nos dois governos do presidente Lula e no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff. Governos de coalizão com outros partidos que, ora, permitiram os avanços de seu programa, ora puseram freios a estes avanços, partidos que ora lhes ajudaram, ora lhes constrangeram, mas tudo dentro de um ambiente democrático e do respeito às regras do Estado Democrático de Direito e à independência dos poderes da República. Não são só os indicadores sociais e os números da economia à época que reforçam o que eu estou dizendo, né? A fome praticamente erradicada, o quase pleno emprego, a liberdade de a imprensa se manifestar, até mesmo, às vezes, com desonestidade intelectual, a existência de oposições de direita e de esquerda e a livre manifestação dos movimentos de minorias. Não é só isso que comprova o que eu digo, e contra fatos não há argumentos. É a memória desse bem-estar que nos leva a reafirmar os indicadores econômicos e sociais, mesmo que esta memória tenha sido e siga sendo atacada por mentiras e pela desinformação programada. A chegada do primeiro e até agora único negro, ministro Joaquim Barbosa, ao Supremo Tribunal Federal, da primeira mulher à presidência da República, Dilma Rousseff, torturada no período nefasto da ditadura militar, e a chegada do primeiro gay assumido, ligado ao movimento LGBT e vindo da classe trabalhadora, este que vos falo agora, são as provas mesmas desses tempos bons construídos principalmente pelos governos petistas, tempos a que me refiro. Em 2016, diante de uma crise econômica mundial, integrantes da coalizão construída pelo PT decidem trair o partido e se aliar aos partidos de direita para tomar, num golpe parlamentar, o segundo mandato que o povo democraticamente deu a Dilma Rousseff. Para justificar essa usurpação, os traidores e a direita tradicional não tiveram pudores em abrir espaço para a extrema-direita, para os fascistas e sua atuação suja e violenta. A partir daí, a democracia, que era ainda uma construção, passou a ser arruinada. O Estado Democrático de Direito e a República foram corrompidos por interesses políticos partidários de membros do Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que esses membros se travestiam de combatentes da corrupção com a ajuda da imprensa hegemônica. A extrema-direita sai dos porões e dos esgotos em que estava após a redemocratização para se tornar paulatinamente hegemonia política com a ajuda da direita tradicional. A mentira e os preconceitos passam a dar o tom nas mídias sociais digitais e o ódio e o medo passam a ser as emoções políticas manipuladas com mais frequência, tanto na imprensa comercial, em setores da imprensa comercial, quanto nas mídias sociais digitais, dando origem a uma expressão do fascismo que passamos a chamar de antipetismo.
O antipetismo não é só o desejo, não é o desejo de aniquilação apenas do PT, do Partido dos Trabalhadores, o que por si só já o tornaria grave aos olhos de qualquer democrata de verdade. O antipetismo é o desejo de aniquilação dos movimentos sociais e demais partidos que buscam construir um mundo de justiça social e de garantia das liberdades civis. É o desejo de aniquilação das conquistas dos movimentos indígena, negro, feminista, ambientalista, de tolerância religiosa e LGBT, após o fim da ditadura militar. E, por conseguinte, é o desejo de aniquilação desses próprios movimentos. Este antipetismo, nesse sentido amplo, aniquilou Marielle Franco em 2018, em um brutal e planejado assassinato, cujos mandantes até agora não foram identificados. Fico alerta para os candidatos de direita, ou centro, ou mesmo de esquerda, que desejam fazer a oposição a Lula, flertando ou se chafurdando nesse antipetismo. O antipetismo, esse antipetismo a que me refiro, aniquilou Marielle Franco. Compreendo desde o princípio a verdadeira natureza do antipetismo, em consonância com minha amiga e filósofa Márcia Tiburi, de quem prefaciei o brilhante livro Como Conversar com um Fascista, publicado em 2015. Eu enfrentei o antipetismo desde o princípio, mesmo fazendo oposição política ao PT como deputado do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, partido de esquerda. Minha decisão de entrar no segundo turno da campanha eleitoral de Dilma Rousseff contra Aécio Neves em 2014 tinha a ver com essa compreensão do que o antipetismo era, na verdade. Um movimento de extrema-direita, do qual eu passei a ser vítima preferencial, junto com Maria do Rosário, Érica Cocai, Manuela Dávila, Tatiana Leonço, professor Cristiano e Lola Aronovitch, já a partir de 2011. Se teve algo de positivo no horror que sofreram recentemente a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, e o comunicador Felipe Neto, como vítimas da extrema-direita, foi o de sensibilizar a imprensa comercial para os danos das campanhas difamatórias, os danos materiais e os danos emocionais. Naquele ano de 2011, se fabricou a primeira mentira contra mim que me associava ao PT, o kit gay. Mentira que seria ressuscitada com força em 2018 contra a candidatura de Fernando Haddad e Manuela Dávila. Em 2016, na sessão do golpe contra Dilma Rousseff na Câmara Federal, profundamente indignado com todas as mentiras ditas ali, com a disfarçatez, com a hipocrisia, o machismo, a misoginia, o oportunismo e a violência políticas perpetrados, sentindo-me impotente diante do que parecia evidente para mim, ali acontecia a ascensão da extrema-direita no lombo da direita tradicional e da imprensa comercial, como diz meu grande amigo e professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. E aviltado por insultos homofóbicos e pelo elogio feito por Bolsonaro ao torturador da presidenta Dilma Rousseff, eu cuspi na cara do fascista, que se tornaria presidente da República em 2018. Pouquíssimos foram os que viram nesta minha atuação um compromisso com a democracia, com a justiça, a verdade histórica e as liberdades civis, e uma capacidade de leitura da conjuntura política. Preferiram me acusar de petista, comunista, petralha, para lembrar esse famigerado termo cunhado por um jornalista que, felizmente, salvou sua biografia a tempo. De radical, de mal-educado, sempre acompanhado dos insultos homofóbicos aos quais já estou acostumado. Viado. Não faltaram acusações de que eu queria cargo no governo do PT, mesmo diante do fato de que nada obtive em troca, nem queria, por ter apoiado Dilma em 2014. As pessoas me mediam pela sua régua, inclusive pessoas dentro do meu próprio partido, pessoas que não sabem o que é se movimentar na política por princípios. No momento mais grave da difamação e do complô contra Lula, que culminou com sua prisão por quase um ano, momento em que o juiz corrupto Sérgio Moro era constituído como herói por ter agido de má fé contra Lula, eu permaneci do lado de Lula, mesmo sabendo o preço que eu pagaria e já estava pagando. E fiquei do lado de Lula, porque o que me move são princípios. E são justamente esses princípios que agora me levam a me filiar ao PT. Fora o fato de que já estou mesmo associado ao partido desde 2016,
na medida em que me tornei alvo preferencial, um dos alvos preferenciais do antipetismo. De 2018 para os dias de hoje, a democracia no Brasil foi ainda mais arruinada por conta do governo de extrema-direita conduzido por Bolsonaro. Arruinamento agravado por sua gestão genocida da pandemia de Covid-19. O Brasil se tornou, a partir de 2018, um lugar tóxico, seja pelos crimes ambientais do governo, como a facilitação do garimpo e da extração ilegais de madeira na Amazônia, que ameaçam o planeta, seja pelas variantes perigosas do novo coronavírus. Sem contar a infodemia, a pandemia de mentiras e fake news que aliados de Bolsonaro perpetram, estimulando o ódio na sociedade. Estamos todos exaustos, física e emocionalmente. Perdemos muitos amigos e gente querida para a pandemia. E aqui quero representá-los nas pessoas de meu amigo Marcelo Biar, morto na primeira onda de da Covid-19, e do ator Paulo Gustavo, que faleceu recentemente. Pessoas de classes sociais distintas, levados pelo mesmo mal e pela mesma gestão criminosa deste mal. Há pessoas sem emprego e outras passando fome. Mesmo a direita que traiu o PT e a imprensa comercial que tanto atacou querem de volta um ambiente democrático em que possam atuar sem se submeterem a esse permanente estado de violência, de ameaça, violência política e depressão. Até mesmo o empresariado e alguns banqueiros querem um país em que possam tocar seus negócios com o mínimo de segurança institucional. Os parceiros comerciais do Brasil no mundo demandam por um país estável para seguir com seus negócios. Depois de Lula ter conseguido de volta seus direitos políticos, depois que o STF reconheceu que o ex-juiz que o julgou, Sérgio Moro, é suspeito porque incompetente, incompetente porque suspeito, depois disso, Lula reacendeu uma esperança no povo brasileiro de que podemos, sim, reconstruir a democracia brasileira e novos e bons tempos para nós. Lula aparece em todas as pesquisas feitas até agora como o único candidato capaz de vencer Bolsonaro e seu fascismo nas eleições do próximo ano. Sendo assim, uma vez que o antipetismo me associou no imaginário da maioria dos brasileiros ao PT, uma vez que passei anos tratado como petista por pessoas do meu partido que desconhecem o que é cooperação e respeito, uma vez que sou insultado como petralha pela extrema-direita e seus meios de desinformação, uma vez que estava levando a fama sem deitar na cama, uma vez que paguei um alto preço por isso mesmo, mesmo não sendo até o dia de hoje petista de fato, uma vez que desejo me empenhar muito na campanha de Lula sem constranger nenhuma das figuras públicas do meu partido, o PSOL, que eu respeito bastante, e principalmente porque eu só quero saber do que pode dar certo, dada as mais de 400 mil mortes por Covid-19, assassinatos de lideranças indígenas e ambientalistas, de mulheres, LGBTs, e da crise humanitária decorrente da fome e do desemprego. Por tudo isso é que eu decidi me filiar ao PT. Ser petista com o mesmo orgulho com que sou gay, com que pertenço à comunidade LGBT e sou miscigenado, filho de um casamento interracial, negro de pele clara, filho de trabalhadores honestos. Essa filiação não quer dizer submissão. Longe disso. O PT sabe quem eu sou e como mantive meu espírito crítico de independência e autonomia, mesmo dentro do PSOL, que é um partido pequeno. Aliás, foram justamente essa independência e autonomia que me permitiram identificar nacional e internacionalmente o PSOL com a agenda dos movimentos pelos direitos civis, dos movimentos de minorias, sem me desgastar com a luta interna do partido, muitas vezes fraticida e constrangedora. Aliás, estou certo de que o PSOL deve ter muito orgulho do que deixei para o partido. Eu tenho muito orgulho disso. E eu tenho excelentes amigos no PSOL e seguirei amigos de todos eles e de todas elas. Trocar de partido, ademais, é um direito democrático, principalmente quando se trata de trocar de partido para tomar partido, para fortalecer uma candidatura com tanto potencial de nos trazer novos e bons tempos, como é a candidatura de Lula, a pré-candidatura de Lula, porque não tem candidatura ainda, mas a pré-candidatura de Lula, né? A possibilidade de Lula se candidatar. E eu digo isso para que depois o Tribunal Superior Eleitoral não tome essa fala minha para acusar Lula injustamente de campanha antecipada. Essa filiação é, além de um reencontro comigo mesmo, porque
quando eu comecei a militar no movimento pastoral, o PT estava no seu nascimento como um partido-movimento que reunia a esquerda católica, o movimento sindical, os intelectuais, os artistas, ou seja, é um reencontro comigo mesmo. Essa filiação é também uma estratégia contra o fascismo e uma forma de comprometer Lula e o PT, tão hábil, Lula, que é tão hábil em fazer coalizões com agendas do século XXI, das quais não podemos abrir mão, além daquela da erradicação do combate à miséria. A primeira agenda, um crescimento econômico que leve em conta a sustentabilidade dos recursos naturais e a reversão das mudanças climáticas, preservando os biomas e protegendo os povos indígenas. A promoção da equidade de gênero e da cidadania plena das mulheres em geral, mas, em particular, das mulheres negras pobres, o que significa enfrentar o racismo estrutural e institucional no Brasil. Claro, inclui aí nessa agenda de gênero a promoção da cidadania plena da comunidade LGBTQ, a comunidade sexo-diversa. E, por fim, o combate à desinformação e às fake news.